nossas almas no divino santo amor. Vem, derrama sobre todos toda a graça de Jesus. Dando as bênçãos da verdade que nos mostram tua luz. Santifica tua igreja pela graça divina, fazer sempre triunfante no conflito contra o mal. Dá-lhe forças na jornada em demanda para o lar, e que esteja preparada quando meu Cristo regressar. Vivifica tua igreja, oh bendito Salvador. Amém. Abramos a nossa Bíblia em Efésios 3. Efésios 3. Vamos nos lembrar que toda vez que ouvimos uma pessoa falando aqui na frente, essa pessoa está falando de sua experiência pessoal com Jesus e do que aprendeu dos céus. Quando ouvimos alguém cantando aqui na frente, essa pessoa pode estar cantando de sua experiência pessoal com Jesus e do que aprendeu dos céus. Mas quando você abre a sua Bíblia, não são pessoas cantando nem pessoas falando. Quando você abre a sua Bíblia, é Deus falando com você. Portanto, em nome de Deus, tome uma posição de reverência, porque nós estamos abrindo a palavra do Senhor. Efésios 3. Não perca a oportunidade de ouvir Deus falando com você. Todos abram suas Bíblias. Efésios 3, verso 10. Presta bastante atenção nesse verso. Esse verso tem uma mensagem grandiosa do Senhor Deus do universo para você. Efésios 3, verso 10. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Vira uma página em Efésios e veja Efésios 5, verso 22. Não perca a oportunidade de ler a sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, dá uma olhadinha na Bíblia do lado. É um privilégio ouvir Deus falando com você. Efésios 5, 22. Vamos entender bem o que o Senhor Deus quer trazer para nós aqui. Não deixa nada te atrapalhar. Crianças nós temos sempre. Não deixa nada te atrapalhar. É o teu momento com Deus. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja,
sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam a tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra de Deus, a fim de expressá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Lê o verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Volta de novo a página em Efésios 3, verso 10. Efésios 3, verso 10. E foi assim que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes. Mantenha algo marcando essa página da sua Bíblia. Nós vamos usar a Bíblia várias vezes esta manhã. E tudo vai depender desse simples verso de Deus, muito significativo para que encha o nosso coração. E nós entendamos por que viemos aqui hoje, nesta manhã. Aliás, nós estamos aqui por causa do culto a Deus. O culto ao Senhor do Universo. Culto não se assiste, culto se presta. Todos que vieram aqui vieram prestar um culto a Deus. E o nosso culto racional é o culto que se oferece de coração e de mente. Nesta manhã, você está prestando um culto a Deus com a sua vinda aqui. O que você veio trazer ao Senhor Deus do Universo? Você é um culto nesta manhã. Conhecer a Jesus é provar a verdade. E só a verdade pode verdadeiramente nos fazer livres. Essa é uma das grandes e maiores verdades do Evangelho. E não foi uma verdade nova que Jesus trouxe quando ele veio aqui na terra. Essas foram palavras de Jesus. Conhecer a Jesus é conhecer a verdade. E só a verdade pode realmente nos fazer livres. O que é liberdade, na verdade? O que Jesus quis dizer com conhecer a verdade? Onde está a verdade? Aonde você pode encontrá-la? Existem uma série de respostas. Muitas pessoas têm respostas diferentes para dizer a respeito da verdade. Alguns dizem que todo caminho leva a Deus. Muitos dizem. Todos dizem também que levam a Roma. Mas todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Mas muitas pessoas dizem isso e a gente ouve demais isso quando se explica por que existem tantas religiões. Outros dizem que Deus é tão misericordioso que não vê como o homem vê e que vai buscar aqueles que acreditam em seu nome, aqueles que confiam na sua palavra, aqueles que estão fazendo obras de caridade para levá-los daqui. Isso é verdade? Basta crer em Deus? Basta fazer obras de caridade? As pessoas pensam que é assim. Tantas são as respostas e há tantas confusões que poucos hoje sabem exatamente em que caminho estão indo. Pouquíssimas pessoas no mundo sabem dizer qual é o caminho que estão seguindo. É como se estivéssemos com uma venda sobre os nossos olhos e ouvíssemos alguém dizendo, segue por aqui, segue por ali, vai avante. Muitas pessoas estão assim com as coisas mais sérias de sua vida. Onde está a verdade? Que igreja possui a verdade? Aonde ela se firma? Aonde mora a verdade? Em que lugar você pode encontrá-la nesta manhã? Os sociólogos do mundo dizem que há 9 grandes religiões no mundo. Entre elas está o cristianismo. 9 grandes religiões no mundo. Entre elas está o cristianismo. Mas só o cristianismo possui 1.500 religiões conhecidas. 1.500. Aonde se encontra a verdade? Aonde está a verdade? As pessoas pensam que professar o nome de Jesus é suficiente. Que dizer que o Senhor Jesus Cristo é Deus, que comentar que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ou cantar louvores a Deus seja suficiente. E eu sei que nessa manhã, você tem o desejo também de saber, e eu sei que temos visitantes em nosso meio, e eu sei que nós temos pessoas aqui que vieram com um coração ansioso para saber coisas de Deus, e sair com um coração preenchido das verdades eternas. E que Deus nos abençoe nessa manhã para que possamos compreender
entender a verdade do céu. Aonde está a verdade? E se por acaso algumas palavras da Bíblia nessa manhã ferirem o seu coração, lembre-se que Deus só fere para curar. Quando Deus mexe numa ferida, Ele está mexendo a ferida para poder tirar o câncer dali, porque se você continuar com esse câncer, você morre. O Senhor Deus vai te mostrar algumas passagens muito sérias, alguns pontos muito claros em sua palavra, a palavra de Deus, que vão te direcionar para a única verdade que existe. Será que todas as religiões conduzem a Jesus? Abra sua Bíblia em Provérbios. Não se esqueça que você vai voltar a Efésios. Provérbios 14. Abra sua Bíblia em Provérbios 14. Nessa manhã nós vamos usar várias vezes a Bíblia. Se alguém não quer ouvir nesta manhã, por favor, não atrapalhe quem quer ouvir. Faça de tudo para que esse momento especial possa ser especial para outras pessoas também. Use esse momento para que você possa falar com Jesus agora. Provérbios 14. Abra sua Bíblia em Provérbios 14. Será que todos os caminhos conduzem a Jesus? Provérbios 14, 12. Dá uma olhadinha e presta bastante atenção nisso que o Senhor diz para você. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Andar com uma venda nos olhos, enquanto caminhamos na estrada dessa vida, pode nos conduzir à morte. E eu tenho certeza que você não quer morrer. Muitos seguem a religião de olhos vendados, porque de alguma maneira creem que não precisam escolher grandes coisas. Nós não estamos sozinhos nas nossas escolhas, mas agimos como se estivéssemos sozinhos. Dá uma olhada que o Senhor Deus não nos deixou escolher algumas coisas importantes na nossa vida. Você já percebeu que Deus não deixou você escolher o seu nome? Você já nasceu com ele. É verdade ou não é? E o seu nome não é muito importante? Quando você para conversar com alguém e você se chama Reginaldo, e alguém chega para você e fala, como vai, José? Isso não te indigna? Não te incomoda? Se alguém me chamasse de Carla, é um nome muito bonito, mas não é o meu nome. Mas o meu nome não fui eu que escolhi. Não fui eu. Você já percebeu que o nome você não tem direito de escolher? O Senhor Deus não nos deixou escolher os nossos pais. Quando você nasceu, você já tinha este homem e esta mulher como seu pai. Você não escolhe o pai que tem. E os pais, deles depende uma série de coisas importantes na vida. E se nós tivermos pais problemáticos, boa parte de nossa vida será problemática. O Senhor Deus não deixou que nós escolhêssemos os nossos irmãos. Quando nascemos, já tínhamos 1, 2, 3 e outros irmãos que vieram. Você não escolheu. Aliás, a gente pouca coisa consegue escolher a respeito dos irmãos que vêm. Nós não escolhemos também o dia do nosso nascimento. Hoje em dia se programa muita coisa. Nós mesmos não podemos escolher. Eu vou nascer dia tal. Não existe isso. O país em que nascemos também é outra decisão que não é nossa. Você nasceu brasileiro não porque você escolheu. Aonde você teria nascido se você pudesse escolher? Aonde você teria nascido? Responda só para você. Você não precisa falar para ninguém. Responda só para você. Nessa manhã eu quero comentar com você a única escolha que Deus entregou na sua mão. 2 foram as escolhas especiais, mas uma delas decide a tua vida ou a tua morte. A decisão mais séria da tua história, a mais séria decisão da vida de um ser humano, é a escolha da religião. A segunda mais séria é a escolha do casamento. A escolha da pessoa com quem você vai se casar. E depois que você se casa, a escolha de permanecer casado decide vida ou morte. A escolha de permanecer casado ou separar-se decide vida ou morte. Mas esse é outro assunto. Mas a escolha da religião, o caminho que você vai seguir, decide quem é você, para onde você vai e que final você vai ter. Das poucas e grandiosas escolhas que o ser humano tem, a mais importante é essa que você veio fazer aqui hoje de manhã. Ainda que você seja visita, você veio com um propósito definido de conhecer mais a respeito de Deus. O que você esperava encontrar aqui nessa manhã? O que você sabe sobre a Igreja Adventista do 7º dia?
O que você entende sobre esse povo que guarda o sábado? E você que guarda o sábado? Você tem certeza que essa igreja possui o caminho que vai levar você à vida? Você tem certeza que o que nós professamos aqui e o que ensinaram para você é verdade? Nessa manhã, nós queremos abrir a nossa Bíblia e eu quero que você saia daqui com seu coração tranquilo. A palavra de Deus nos dá as características de uma verdadeira igreja, do verdadeiro povo de Deus. E quais são as coisas que ele faz, quais são as coisas que não faz para que Deus permaneça com ele. Primeiro, deve crer em Cristo, amá-lo e obedecê-lo. Que coisa fantástica. Crer em Cristo. Diz que até os demônios creem, não é verdade? Nesse ponto nós encontramos uma série de situações. Crer em Cristo, amar e obedecê-lo. Você se lembra que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele? Se lembra disso? Então eu queria que você pensasse agora nas grandes religiões do mundo. Existe o budismo. Existe? Qual é o centro da religião budista? Qual o centro da religião budista? Existem coisas muito boas no budismo, vocês não sabem? Coisas muito boas na religião budista. Ela mantém as pessoas numa norma, numa coluna vertebral de moral. E é uma religião muito boa também com relação à saúde. Eles são cuidadosos com a saúde. É uma religião também muito boa com relação ao cuidado com o corpo, ao cuidado com as outras pessoas. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A religião budista não tem Jesus, não crê que Jesus é o Filho de Deus. Me perdoe se é alguém budista, mas quando Jesus fere é para curar. Eu preciso lhe dizer isso, para que você compreenda que pela graça de Deus, precisa de Jesus. Sem Jesus, uma religião não pode chegar a Deus. Sem Jesus, não existe como alcançar o Deus do universo. Portanto, essa religião está perdida. O hinduísmo, você sabe o que é o hinduísmo? Os hindus, eles creem, a maior parte deles, e olha, e veja bem, 2/3 do mundo possui essas religiões que eu vou citar agora. Boa parte do mundo é hindu. O que eles creem? Eles creem que os animais são santificados por Deus, que é uma forma de Deus. Inclusive, eu quero te mostrar isso aqui bem interessante. Esse nosso círculo é o globo. E ele está dividido em 3 partes. 4 com essa parte marrom. Imagine que essa parte verde toda está entre muçulmanos, hindus, espíritas, o povo do brahmanismo, o ateísmo e o budismo. Estas religiões todas da parte verde clara, os muçulmanos, os hindus, os islamitas, os espíritas, os brahmanismos, os ateísmos e o budismo não creem em Jesus. E o judaísmo está dentro dessas religiões também. Elas não creem em Jesus. Creem numa força superior, em algo lá em cima. Creem que os animais são poder. Creem que todas as pessoas possuem força, de alguma maneira. Mas eles não possuem Jesus. Sem Jesus não existe como chegar até Deus. Entendeu? Não existe. Portanto, olha o tamanho da responsabilidade que você e eu temos. 2/3 do mundo não crê em Jesus. 2/3 do mundo oram 5 vezes por dia. Boa parte deles voltados para Meca. Mas não crê em Jesus. O que você sente no seu coração quando sabe disso? Isso aqui não fui eu que inventei. É uma estatística do mundo. Boa parte do mundo não tem Deus. Porque se não tem Deus, se não tem Jesus, não tem Deus automaticamente. No restante do mundo, 1/3, ele é cristão. E desses cristãos estão divididos 18% em católicos e 72% em evangélicos de várias religiões. Essas 1.500 religiões diferentes fazem parte de 72% do mundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em algo muito sério, muito sério. Permaneça com isso, por favor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em alguns textos especiais. São João 15, 14. São João 15, verso 14. São João 15, verso 14. Veja o que o Senhor Deus diz ali, de forma bem clara para você e para mim. São João 15, verso 14. 1/3 do mundo diz que ama Jesus. 1/3 do mundo possui Jesus como centro de sua religião.
1/3 do mundo estão entre cristãos católicos e cristãos protestantes de várias religiões. Veja o que Jesus disse a respeito deste povo que diz crer nele. São João 15, verso 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha que coisa séria. Agora eu queria que você aí sentado na sua cadeira em nome de Jesus, e eu aqui onde eu estou, que nós parássemos para pensar um pouco nisso. Quanto do que Jesus pede nós temos feito? Aí você pode ficar com uma dúvida na sua cabeça, mas eu não sei o que Jesus pede. Eu não sei o que Jesus está pedindo. Eu vou pedir para você orar outra vez. Eu vou pedir para nós orarmos mais uma vez. O burburinho, a conversa, me desconcentra. Eu não consigo continuar a pregar. Vamos orar, pedir a Deus para nos ajudar. Vamos pedir ao Senhor para nos abençoar, para nos ajudar a ficar quietos, para nos ajudar a não falar. Vamos lá. Pai de amor, Santo Deus, misericordioso Senhor. Nós precisamos do Teu Santo Espírito para entender a coisa mais séria desse mundo. Por isso, repreende o adversário, Senhor, o adversário de nossas almas. Manda-o para fora daqui, em nome do sangue de Jesus Cristo. E ajuda-nos a entender estas verdades tão claras que o Senhor disse, Senhor. Nós precisamos saber qual é a sua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. São João 15, 14 diz: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Essa é uma das grandes verdades que Jesus disse. Fazer o que Jesus mandou é algo seríssimo. Volta a sua página um pouquinho, São João 15, 10. Dá uma olhadinha o que Jesus pediu. Uma das coisas que ele mandou que fizéssemos. São João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. O que é isso? Guardar os mandamentos de Deus. Quando foi a última vez que você leu detidamente os 10 mandamentos? Você sabe quais são os mandamentos? Quietinho aí, só você e você mesmo. Quais são os mandamentos de Deus? Tenta lembrar os mandamentos. Você sabe? Leia, abra sua Bíblia agora e leia Êxodo 20, de 1 a 17. Rapidinho, sozinho, você e Deus. Êxodo 20. Êxodo 20. Abra sua Bíblia. Êxodo 20. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Êxodo 20, de 1 a 17. Algumas vezes a voz de Deus, a voz audível de Deus foi ouvida. A voz falada de um Deus eterno foi ouvida nessa terra. Quando Jesus foi batizado, uma voz foi ouvida do céu dizendo: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Outra vez na vida de Jesus também foi ouvida a voz de Deus dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas pouquíssimas pessoas ouviram. Na verdade, alguns acharam que era até um som de um trovão. Mas a única vez em que Deus falou para cerca de 3 milhões de pessoas, cerca de um povo inteiro, todo junto, a única vez que Deus falou, que o Deus do céu se pronunciou para que todos eles ouvissem na mesma hora, foi quando foi pronunciado e escrito essa parte da Bíblia. Aliás, essa parte da Bíblia é a única que não foi o homem que escreveu.
Essa parte da Bíblia foi escrita pelo próprio Deus. Toda foi Ele que escreveu. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses. Ele escreveu com o dedo dele. E Ele falou e as pessoas ouviram. A única vez que Deus falou para toda uma multidão. Estes são os mandamentos que Deus disse. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Aquele que me ama guardará os mandamentos de meu Pai. A primeira característica que você sabe da igreja verdadeira é conhecer Jesus, amar a Jesus e obedecê-lo. Segunda característica da igreja verdadeira: aceitar as Escrituras, a palavra de Deus, tanto o Velho como o Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Lá no final da Bíblia, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Abra sua Bíblia. Veja o que o Senhor Deus traz ali para você e para mim. Por que nós devemos aceitar a Bíblia inteira? Por que não só o Velho Testamento, como dizem os judeus? Por que não só o Novo Testamento, como diz a maior parte dos evangélicos? Por que ela toda? Por que toda a Bíblia? 2 Timóteo 3, 16. Dê uma olhadinha que está escrito aqui, ó. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Quanto da Escritura é inspirado por Deus? Toda, o Velho e o Novo Testamento. Segunda característica da Igreja de Deus: aceita o Velho e o Novo Testamento como vigentes, como possuindo o poder do céu, como a palavra de Deus. Terceira característica: a igreja de Jesus é pura. Pura como uma esposa deve ser pura para o seu marido, segundo a Bíblia. Responda-me algo aqui. O que é uma igreja pura? O que é uma esposa pura? Uma igreja pura é aquela que não permitiu que nenhuma outra coisa de fora, nenhum amor de outro homem, nenhum amor de outro ser entrasse dentro de suas doutrinas, dentro de suas bases, dentro de seu casamento. A igreja pura é aquela que tem um compromisso com o seu noivo e que não permite outra voz que não seja do seu marido, que não permite que outro, além de seu marido, dite suas normas. Não aceita tradições, não aceita os ensinamentos de homens, aceita o ensinamento do Deus eterno. Essa é uma igreja pura. Portanto, se a igreja que eu professar tiver alguma ideia própria, pensar algo que não provém das Escrituras, esta não é uma igreja verdadeira. Se a minha igreja ensina algo que foram os homens que inventaram, se minha igreja diz que eu devo guardar e respeitar algo que não foi Deus que disse em sua palavra, portanto essa é uma igreja falsa, não é uma igreja verdadeira. Isso quem diz é a palavra de Deus. O que você prefere? Você prefere saber que está doente ou morrer de qual é a doença com a qual você não sabe ainda que tem? O que você prefere? A escolha da religião conduz à vida ou à morte. Quarta característica da igreja de Deus: coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3. Volta a tua Bíblia um pouquinho, 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, verso 15. Olha só o que está escrito aqui. Para que, se eu tardar, saibas como convém andar na casa do Deus vivo, que é a igreja do Deus eterno, a coluna e o esteio da verdade. Ela permanece com a verdade com ela. A igreja de Deus, ela é o fundamento da verdade de Deus e ela não escorrega nem para a direita, nem para a esquerda. Permanece reta, ainda que caiam os céus. Quinto detalhe da igreja de Deus: diz e guarda todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Existem igrejas que guardam 9 mandamentos. Existem igrejas que não guardam nenhum. Existem igrejas que guardam 5 mandamentos. Existem igrejas que guardam 8 mandamentos. Mas Deus pediu que guardasse os 10. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago.
Abra sua Bíblia em Tiago. Há ali algo muito sério que nosso Deus pediu que você lesse. Pediu que você soubesse, para que você saísse hoje daqui, sabendo qual é a vontade de nosso Deus para você. Tiago 2. Tiago 2. Quinta característica da igreja de Deus. Diz que guarda os mandamentos de Deus e os guarda, inclusive o sábado. Tiago 2, verso 8. O que você entende pela palavra real? Fala, realidade, né? Mas no sentido etimológico da palavra, a palavra real significa realeza de um rei. Quando você fala roupa real, você está falando a roupa do rei. Quando você fala comida real, você está falando a comida do rei. Olha o que você vai ler agora na sua Bíblia. Tiago 2, 8. Todavia, se cumprirdes a lei real ou régia, encontrada nas Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Leu 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Olha que coisa séria. Isso está lá no Novo Testamento. Aliás, quase todos os textos que eu te dei são do Novo Testamento. Essa igreja, a sexta característica dessa igreja, a igreja possui e leva a última mensagem de arrependimento ao mundo. A última mensagem de arrependimento. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, 6 a 7. Apocalipse 14, 6 a 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar e proclamar aos que habitam sobre toda a terra, nação, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A verdadeira igreja de Deus tem uma missão de proclamar a toda tribo, toda nação e toda língua o arrependimento de seus pecados e a volta às origens, e adorar aquele que fez a terra, o mar e a fonte das águas. Sétima característica: tem a manifestação visível do espírito de profecia. E você sabe que me incomodou muito ao estudar a respeito disso? Porque ao conversar até com adventistas, hoje eu não estou falando só para não adventistas, não é? Para conversar até com adventistas, nós temos dificuldades de encontrar quem ainda crê 100% nos escritos de Ellen White. A igreja adventista acredita que o espírito de profecia atuou e trabalhou diretamente com Ellen White, segundo a profecia bíblica. E se você hoje aqui nos visita, eu imploro para você, em nome de Deus, que procure saber do que eu estou falando. Peça para alguém dessa igreja lhe dar um estudo bíblico a respeito disso, porque é uma das grandes verdades que nós possuímos. O espírito de profecia. A igreja de Deus foi seguida por profetas. Toda vez que a igreja de Deus esteve reunida, ela tinha profetas. Às vezes, 170 profetas numa só época. A igreja possuiu profetas. Sempre a igreja de Deus possuiu. É impossível que a igreja de Deus agora não possua profetas. Deus não morreu. O dom de profecia foi dado a essa igreja. E este dom de profecia é uma coisa seríssima. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 19, 10. Veja algo que o anjo que falava com João disse para ele a respeito do espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. João estava ouvindo o anjo falar com ele, e ele ficou tão abismado da glória que aquele anjo possuía, que ele se lançou aos pés do anjo para adorar. Olha o que foi que o anjo disse para ele. Apocalipse 19, 10. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É muito sério isso. Muito sério.
Em nome de Deus, se você, por algum motivo, por algum comentário, por alguma falsa ideologia, começou a crer que o espírito de profecia não é real e que não é verdadeiro, eu te imploro que você volte às origens, estude outra vez e procure em nome de Deus segurar nas mãos a verdade que nós temos, que é o espírito de profecia, uma das grandes verdades de Deus. A outra manifestação de que a igreja de Deus é a igreja verdadeira, prega com poder acerca da segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em Tito. Tito 2. Não é um livro que a gente abre sempre, não é? Tito. Abra sua Bíblia em Tito 2. E eu queria que alguém lesse bem alto o que vai ter aí. Em Tito 2. Tito 2, verso 13. Alguém pode fazer a gentileza de ler para mim? Quem pode ler, por favor? Tito 2, verso 13. Tito 2, verso 13. Alguém pode ler? Obrigada, Sérgio. Essa é a obra principal da igreja que professa guardar os mandamentos de Deus. Aguarda com esperança o noivo que está esperando, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Proclama a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu faço uma pergunta para você. Nesses 1/3 do mundo que é cristão, que diz ter Jesus, quantas igrejas você conhece que tem essas características que a Bíblia disse que são as características da igreja verdadeira? Quantas igrejas você conhece? Eu estou vendo algumas pessoas falarem. Uma. Procure em nome de Deus qual a igreja que verdadeiramente segue estas verdades. Eu não estou falando de pessoas. Eu não estou pedindo para você olhar os membros. Eu estou pedindo para você olhar a doutrina, o que essa igreja ensina. O que essa igreja diz que é verdade. Eu não estou pedindo para você olhar os atos de quem prega, os atos das pessoas que estão sentados nos bancos. Isso não é o teu problema, esse é o problema de Deus. Você tem que olhar o que a igreja ensina. Se uma igreja ensina estas verdades, se essa igreja professa e educa os seus membros a seguirem essa verdade, esta é a igreja verdadeira. E eu tenho que lhe dizer algo nessa manhã. Eu preciso lhe falar com toda a força do meu coração. Sabe por que eu sou adventista do 7º dia? Porque a igreja adventista do 7º dia possui todas estas características que a igreja, que a palavra de Deus me mostrou. Louvado seja o Senhor. Estivemos em várias outras religiões estudando, em várias. Na verdade, todas as religiões possuem a mesma base. Querem se salvar, querem a salvação. Possuem isso. E fazem uma série de coisas. Mas Satanás, ele não quer que os seres humanos se salvem. Quer que nós nos mantenhamos numa confusão muito grande. A confusão da preguiça de estudar na palavra de Deus aonde está a verdade. E a maior parte do mundo ainda não conhece essa verdade. Lá no Éden, quando Deus instituiu sua igreja, quando Deus falou de sua igreja para Adão, ele disse que um dia, lá no Éden, ele prometeu, lá no Éden, para Adão, prometeu que viria casar-se com sua igreja. E eu imagino Adão passando essa mensagem para os seus filhos. Só que, infelizmente, o adversário de nossas almas, ele também passou essa mensagem para os filhos dele. Você sabia que Satanás também tem filhos? A Bíblia diz claramente que Satanás possui filhos. Isso é uma coisa horrível. Se nós somos filhos de Deus por adoção, Satanás também adota as pessoas. E a adoção de Satanás é vinculada à atitude das pessoas. O que as pessoas escolhem. A escolha de alguém decide a sua vida. Aqui e no porvir. Satanás adota filhos. E os filhos de Caim foram adotados por Satanás. E Satanás começou a desenvolver sua igreja. E Satanás gosta da pluralidade. Gosta de apresentar-se para você com aquilo que você gosta. Com aquilo que te interessa, com aquilo que melhor cala o seu coração. Por exemplo, se você acredita que esse negócio aí que a Bíblia fala a respeito de sexta-feira, pôr do sol, isso não me interessa, ele cria uma que, como é que você gosta mesmo? Assim? Então tá bom, então vou criar uma religião bem assim, ao gosto do ser humano.
Se a sua religião, a que você gosta, lá dentro do seu coração, não se importa com o que você come, afinal de contas, o que tem? Comer é tão bom, é um prazer tão bom. Deus vai se importar com o que eu como? Que isso? Satanás cria uma religião também de acordo com este gosto. Aliás, ele tem uma grande torta, com vários sabores para cada tipo de gosto. E quando ele encontra quem gosta daquele gosto que ele cria, ele fica bem feliz, porque logo a essa pessoa se agregam outros. E foi assim que cresceram as grandes religiões do mundo. Mas a religião de Jesus, a religião do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi passada também para Abraão. E um dia Deus chamou Abraão, pastor Marcos, e disse assim: Abraão, vem para fora da sua tenda. Dá uma olhada aqui para o céu. Conta as estrelas se você pode contar. A tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Vão ser numerosos como a estrela do céu. E aí você diz assim: mas Maísa, os adventistas são numerosos? Você disse que a igreja adventista é a igreja verdadeira, que você encontrou estes detalhes nessa igreja única que você encontrou. Ela é numerosa? Ouça bem o que eu vou lhe dizer. A igreja adventista, com este nome, Adventista do Sétimo Dia, foi organizada de novo como povo após a Idade Média, porque ela sempre existiu desde o Éden. O povo que guardava o sábado existia lá desde o Éden. Adão guardava o sábado. Todos os filhos de Deus guardaram os mandamentos de Deus durante o tempo, o tempo que existe o mundo. Eles sempre existiram. Mas foi reorganizada em 1863. Naquela época, quando foi organizada, tinha 1503 adventistas no mundo todo. 1503. E por 107 anos, não tinha 1 milhão de adventistas no mundo. 1 milhão. Durante 107 anos, a igreja adventista ficou pequenininha no meio dos bilhões de seres humanos que tem. Em 505 dias, a igreja ganhou o 2º milhão de adventistas. Você sabia? Porque a igreja começou a batizar 3.000 almas por dia. Porque essa era uma promessa de Jesus. Ele disse que a igreja dele, no final, ela iria crescer, crescer, crescer. Porque o evangelho ia chegar a todas as partes do mundo. O verdadeiro evangelho. A todos os lugares do globo. A toda a tribo, nação, língua e povo. Foi o que você leu na sua Bíblia. Hoje, a última estatística feita do 2º milhão foi em 1995. Nós estamos hoje com 15 milhões de adventistas no mundo. E nós subimos para 15 milhões de adventistas no mundo nos últimos 5 anos. Você sabe o que significa isso? Foram 13 milhões em 5 anos. Louvado seja o Deus eterno. E você sabia que essa mensagem que eu estou pregando aqui agora, exatamente estas palavras, pela graça de Deus, vai ser pregado ao mundo inteiro? Todas as pessoas do globo vão ouvir essas características do verdadeiro povo de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele virá casar-se com uma igreja de pedras, irmão? Ele vai se casar com um templo? Não, ele vai se casar com pessoas. Ele virá, a igreja dele é uma pessoa. São pessoas, são grupos de pessoas, são uma quantidade de pessoas no mundo. Com essas pessoas ele vai se casar. E eu quero anunciar para vocês uma coisa. Há cerca de 1 ano e meio, nós estávamos preparando o nosso casamento, meu esposo e eu. E eu fazia votos para o meu Deus ajoelhada que eu nunca mais me casaria com ninguém. Falava: Senhor, essa é uma responsabilidade muito séria. Aliás, a mais séria da vida. Como é importante isso depois da escolha de uma religião. Como é importante, meu Deus, saber com quem eu vou me casar. Mas eu quero dizer para vocês que nós teremos novas bodas, meu esposo e eu. E que todos quanto amarem a vinda de Jesus terão outras bodas também. Eu me casarei com o Senhor Jesus Cristo, porque eu já sou noiva de Jesus. Você terá que casar-se com o Senhor Jesus Cristo, porque você é a noiva de Jesus. Você já parou para pensar isso? O Senhor Jesus Cristo virá buscar uma esposa sem mácula, sem nenhuma ruga, sem nenhum detalhe de pecado nela. O Senhor Jesus virá casar-se com um povo, com um grupo de pessoas que mantém a verdade de Deus, que trabalha em cima daquelas verdades e acredita no Deus que criou essas verdades. Você faz parte desse povo. Eu acredito que sim. Eu acredito que você faz parte desse povo. Quais são as coisas e os costumes
que estão direcionando a sua vida. Como é a igreja que você frequenta? Qual é a religião que você professa? Qual é a verdade que você abraça? Em nome de Deus, toma a tua salvação na tua mão. Você tem oportunidade ainda, nesses últimos dias da história da terra, abraçar a igreja de Deus, abraçar o poder do Evangelho e esperar casar-se com Jesus. O maior acontecimento da terra, o maior acontecimento do universo está para acontecer. É o acontecimento que vai marcar a união de Cristo com sua igreja. Para isso, todos os mundos não caídos estão se preparando. Para isso, todo o universo, os anjos, o próprio Pai, está se preparando para o casamento de seu filho. Você está se preparando? A noiva de Jesus está se preparando. A noiva de Jesus está se preparando para o grande acontecimento da terra. Essa mensagem está chegando a vários locais. E eu quero te contar algo que aconteceu nas Filipinas nesses últimos dias. Ouça bem isso daqui para você entender. 3 moças saíram de sua casa, adventistas, e correram para as Filipinas para pregar o Evangelho. Nós estamos em 204 países, dos 294 países que existem. Existem alguns países que não têm ainda a verdade de Jesus, como é apresentada pela Igreja Adventista. Mas estes países precisam de pessoas que cheguem até lá para contar essas verdades. E essas 3 moças disseram, nós vamos. E elas saíram sem ganhar um centavo de ninguém. E foram embora daqui para lá. Quando elas chegaram na fronteira desses 3 países filipinos, desses 3 espaços onde os filipinos moram e vivem, elas se apresentaram como adventistas do 7º dia, como missionárias. E elas foram barradas. Vocês não podem entrar aqui. Nenhum cristão entrou aqui até hoje. Nós não permitimos que vocês entrem. E elas pediram uma consulta com o governador, com o presidente, com quem governava o local. E ele então recebeu o nome delas, das 3 moças, e do lado estava escrito Adventistas do 7º dia. Ele disse, permitam que elas entrem. E elas foram levadas até ele. Quando chegou até lá, Narinha, elas perguntaram, por que o senhor nos deixou entrar aqui? Se o senhor disse que nunca permitiu entrar nenhum cristão. Ele disse, eu estudei na escola adventista quando eu era criança. Podem entrar aqui dentro e falar com todo o nosso povo. Fica à vontade. Se vocês forem explicar aquilo que vocês me explicavam quando eu era criança, pode explicar aqui. E elas com medo começaram a explicar para as mulheres e para as crianças primeiro. Abriram a palavra a respeito de Jesus e contaram a respeito de Jesus. Devagarinho aquela mensagem chegou aos esposos. E todos aqueles 3 locais filipinos se tornaram adventistas do 7º dia. Agora vejam bem que situação. Eles viviam brigando com guerras muito fortes, muito grandes, com um povo vizinho. E eles chegaram para as moças e perguntaram, hoje nós somos cristãos e cristãos não pegam em armas. Cristãos não vivem brigando. Quando eles vierem brigar conosco, nós vamos morrer. Porque eles vão nos matar, vão nos exterminar a todos. E elas disseram, nós vamos lá também falar da verdade de Deus. E elas atravessaram a fronteira e foram lá falar a verdade de Deus. Sabe o que aconteceu, Leia? 11, não mais 3 agora. 11 espaços, 11 locais filipinos se tornaram adventistas do 7º dia. Em 2 anos. Somente em 2 anos. Essas mocinhas voltaram para casa. Elas não têm um centavo. Mas ela tem uma quantidade infinita de estrelas na sua coroa. E o reino de Deus hoje é maior por causa desse trabalho. Nós precisamos de pessoas para pregar. Precisamos de filhos de Deus que não estejam envolvidos com seus próprios problemas. Que entreguem seus problemas para o Senhor e diga, Senhor, eu quero trabalhar no teu trabalho para tornar a tua igreja grande como as estrelas do céu, como o Senhor falou para Abraão que seu povo seria. Eu quero trabalhar por essa obra do meu Deus. Eu não consigo mais me calar. Sabe por quê? Porque quando eu vejo os meus irmãos, quando eu vejo pessoas que falam e clamam em nome de Jesus, e que por algum motivo, como o próprio Jesus falou, abre a sua Bíblia aí em São João, dá uma olhadinha que coisa séria. Abra a sua Bíblia em São Lucas 4:46. Dá uma olhada no que o próprio Jesus falou. São Lucas 4:46. É muito importante você entender essas coisas que Jesus disse aqui. São Lucas 6:46.
Dá uma olhadinha o que Jesus disse aqui. Olha que coisa séria. Lucas 6,46. Quando eu vejo os meus irmãos ao redor do mundo, equivocados e com tanto amor a Jesus, mas errados, eu me preocupo. Eu sei que preciso sair e falar. São Lucas 6,46 diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Mateus 7:21. Dá uma olhadinha que texto forte, vindo da boca do próprio Jesus. Ele disse que no dia que ele voltar, ele vai ter que dizer algumas coisas para alguns cristãos. Olha o que ele falou que vai ter que dizer. Mateus 7:21. Olha só. Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, todos acharam? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, falar em nome de Jesus, fazer curas em nome de Jesus, não é suficiente. O Senhor Jesus vai dizer para alguns naqueles últimos dias: eu nunca conheci vocês. É necessário fazer o que Jesus manda. São João 14:6. Abra sua Bíblia em São João 14:6. São João 14, verso 6. Uma das grandes e maiores verdades de Jesus, que você precisa levar para casa nessa manhã. São João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vai lá em 1 João, lá pertinho de Apocalipse. 1 João 2. 1 João 2. 1 João 2. Para que você leve no coração o que você precisa saber a respeito da igreja que diz conhecer a Jesus. 1 João 2, verso 3. Leia com seus olhos em nome de Deus para que você veja. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Continua. Aquele que diz eu o conheço. Ok? Vamos ler outra vez, por favor. Esse é um verso muito sério. O inimigo não quer que você saiba. 1 João 2, verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Leia o 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? É mentiroso e nele não está a verdade. Então aonde está a verdade? Aonde se guarda os mandamentos de Deus. Deus tem um plano grandioso de misericórdia estabelecido para a sua igreja. Nós precisamos de pessoas. Não se importe com nada agora. Deixa a criança chorar. A gente está acostumado a ver criança chorar. Não se importe. O reino de Deus precisa de pessoas, de filhos de Deus, com fibra de viver os últimos dias da história da terra. Provações, misérias, fome. O que quer que essa pessoa venha passar, não pode separá-la da última missão da terra. Porque o próprio Jesus disse: não há nada que possa separar o meu amor de você. São provações, infernos, angústias, sofrimentos, dor. Nada pode separar o amor de Deus que está em você por Cristo Jesus. Então toma o capacete da salvação. Toma o poder do Evangelho nas suas mãos e em nome de Jesus, faça parte do povo de Deus nessa terra. No século IV, e eu queria antes de orar com você, te contar o que aconteceu. Um mártir foi chamado pelo rei e ele disse: olha, se você não se retratar e não parar de falar sobre esse Jesus, guardar estes mandamentos, veja bem que isso é uma coisa que é registrado na história. Se você não parar de falar a respeito disso, nós vamos confiscar todos os seus bens. Ele disse: eu não me importo. A minha riqueza está guardada com Cristo Jesus, onde traça nem ferrugem corrói. Eles disseram: mas nós vamos mandar matar a sua família. Eu não me importo.
A vida está guardada com Deus. E a família minha é a família do céu. Então eu vou matar a você. Como que você pode me matar se eu já morri há 40 anos atrás? Eu estou morto para essa vida e estou vivo para Cristo. E ainda que você me mate, o Senhor vai me dar vida outra vez. Meu irmão, em nome de Deus, qual é a sua posição nessa manhã? Qual é a sua posição nesse dia de hoje? Você precisa de força para se levantar em nome de Deus e dizer: Senhor, eu aceito o poder do Evangelho. Eu aceito o Senhor Jesus. Eu aceito a tua igreja. Eu aceito seguir o que o Senhor me declarou essa manhã pela tua palavra. Você viu que eu usei bastante a Bíblia? Você viu que eu não falei de mim mesmo? Há alguém nessa manhã aqui entre nós que deseja, que sente no coração a vontade de se unir ao povo de Deus na terra e esperar o noivado com Jesus. Eu quero ver a mão. Há alguém? Louvado seja Deus. Há alguém que ainda não está batizado nessa igreja. Alguém que está estudando, que leu hoje de manhã a respeito dessas verdades. Eu quero ver a mão só dessa pessoa. Você desejaria se unir a este povo nesta manhã? Levante a sua mão. Amém. Eu quero fazer outro pedido agora. Eu quero orar especialmente para você. Aqui nessa manhã tem pelo menos umas 30, 35 pessoas que estudam a Bíblia comigo. E eu estou vendo várias dessas pessoas aqui hoje. E eles sabem que todas as coisas que nós mostramos na Bíblia é uma responsabilidade muito grande. E eu vi essas pessoas levantarem a mão agora. Eu estou muito feliz com isso. E eu quero orar por vocês de forma especial. Mas existem outras pessoas também no nosso meio. Alguns outros irmãos. Algumas outras pessoas que ainda não conheciam essa verdade, ainda não tinham lido isso na Bíblia. E que hoje podem tomar a mesma posição. Você quer vir aqui na frente agora e eu quero orar por você. Você que quer se unir ao povo de Deus. Pode vir aqui. Eu quero que você venha aqui onde eu estou. Pode vir. Estou te esperando aqui agora. Eu não vou pedir para tocar nenhuma música, porque eu quero que o Espírito de Deus trabalhe com você, não uma música. Eu quero que o Espírito de Deus te chame de onde você está. Eu quero que seja Jesus que te traga da cadeira para cá. E não outra pessoa. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor porque você vem. Amém. Louvado seja Deus. O que a minha igreja diz? Minha igreja não diz amém? Amém. Louvado seja Jesus. Amém, Jeff. Amém, Sabrina. O Senhor Deus tem um plano com esse povo. Vocês sabem o que eles estão dizendo? Que querem se unir pela graça de Deus na última pregação do Evangelho. Amém, Tim. Louvado seja Deus porque você está aqui. Amém, meus irmãos. Que bom que vocês vieram. Há mais alguém no nosso meio? Mais alguma pessoa? Mais alguém que quer se unir ao povo do Senhor? Eu estou aguardando ainda. A música que nós vamos tocar vai ser a música de vitória, não uma música para chamar você.